Mateus, capítulo de número 10, versículo 23, diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Nós temos aqui uma passagem bastante polêmica. Existem pelo menos três correntes de interpretação em relação a esta passagem. Existem aqueles que defendem que Jesus, ao falar da sua vinda aqui, ele se referia à sua vinda escatológica, registrada nos sermões proféticos em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Existe também uma segunda corrente de interpretação que diz que Jesus estava se referindo à sua vinda em juízo. E isso se deu nos anos 70 da nossa era, quando o imperador Tito adentrou Jerusalém, destruiu o templo e ali resultou na morte de mais de 1 milhão de judeus. Mas existe ainda uma outra corrente, diante da qual eu me posiciono, que defende que Jesus estava se referindo à sua vinda ali depois da missão cumprida por parte dos apóstolos. Ele também saiu em missão. Eles haveriam de se encontrar na região ali onde residiam os apóstolos. Esse é um entendimento mais coerente e que tem mais a ver com o contexto daquilo que eu vou estar lendo aqui agora, nesta oportunidade. Vamos lá. Jesus, aqui no capítulo 10, versículo 5, ele fala o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Olha só, a ordem era para pregar só para judeus. Jesus não autorizou que pregassem para samaritanos, para gentios. Já depois que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele deu uma ordem para que pregassem. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, é dito: em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui era proibido pregar em Samaria, pregar aos gentios. Outra coisa, por que Jesus não estava se referindo à sua vinda escatológica, quando ele virá com todo poder e glória, e todo olho o verá? Porque Jesus não tinha falado ainda a respeito da sua morte. Os apóstolos estavam saindo em missão pela primeira vez. Jesus não tinha falado nada a respeito de morte, ressurreição, segunda vinda. Por isso, aqui diz respeito a uma vinda depois que eles concluíssem as suas missões, estariam se encontrando, estariam se unindo novamente. Esse é um fato aqui bíblico, considerando os contextos aqui imediatos. Aqui nós temos também em Lucas, que é uma passagem paralela. Lucas, capítulo 9, versículo 10, é uma passagem paralela, do versículo 1 até o 10. Mas eu vou ler o 10, onde diz o seguinte: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então, diz respeito exatamente a isso. Jesus ordena os apóstolos a saírem em missão. Jesus também sai, conforme está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 11, é contexto. Olha só, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Os discípulos saíram para pregar na Judéia, em cidades da Judéia, etc. Mas Jesus foi pregar nas cidades dos discípulos. É um princípio. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Deus faz alguma coisa para nós. Quando Abraão leva o cordeiro, ou melhor, o seu filho para apresentar a Deus em sacrifício, Deus apresenta o cordeiro. Então, Jesus manda os seus apóstolos a pregarem em determinadas regiões e cidades, e Jesus vai na cidade deles para pregar, porque o profeta não é bem visto na sua própria cidade. O próprio Jesus falou a respeito disso. Então, nós vemos que esta linha teológica de interpretação tem mais sentido, levando em consideração a realidade naquele contexto apenas, e não para um contexto futuro, escatológico, e tampouco Jesus se referia aos anos 70, onde muitos defendem que ele veio em juízo ali. A Bíblia não fala absolutamente nada a respeito desse ponto de vista. Não, Jesus aqui estava falando de uma vinda literal, depois daquelas missões, os apóstolos saírem em missões.
Jesus saiu também em missão. E agora, claro que eles não iriam ficar a vida inteira pregando, à noite teriam que vir para suas casas, e vieram para suas casas nas suas respectivas cidades, e lá encontraram o Filho do Homem. Isso se cumpriu aqui quando Jesus falou, antes de vocês concluírem, né, as tarefas de vocês, pregando a palavra, o Filho do Homem já vai tá vindo, né, para se encontrar com vocês. Esse é o sentido mais básico, mais simples, mais bíblico e mais fácil de entendimento. O evangelho é simples. Valério Pontes.